Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Cá estou eu mais uma vez para mais um vídeo e hoje eu vou dar continuidade à ideia que eu vim desenvolvendo, que eu comecei a desenvolver no vídeo anterior sobre o signo. E hoje nós já vamos entrar nas especificidades do signo linguístico. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Silvio. Eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor no curso de Letras e no mestrado em Educação na Universidade Federal de Goiás. O objetivo deste canal é funcionar como um material complementar para os estudantes de letras, para as pessoas que se interessam pela linguística e também por aqueles que de alguma forma querem aumentar os seus conhecimentos a respeito da ciência da linguagem. Então, hoje eu vou falar com você sobre o signo de uma maneira mais contundente e também sobre o signo linguístico. No vídeo passado, se você não viu, eu recomendo que você volte lá na playlist e assista. E aí já vou aproveitar e pedir para você se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas e com seus amigos, curta o vídeo e, se possível, comente. Isso para quê? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e possa torná-lo acessível a outras pessoas. Assim, quanto mais engajamento nós tivermos, mais fácil vai ser para as pessoas entenderem que a linguística é descomplicada. Depende da abordagem e de como é feito o encaminhamento sobre as suas nuances, digamos assim. Então, eu falei para você que o signo representa alguma coisa. E dei uns exemplos para você, falei sobre a caneta, falei sobre o avião. E aí, quando eu falei para você que o signo representa alguma coisa, eu gostaria que você se lembrasse. Se você viu o vídeo anterior, você vai se lembrar. Se não, mais uma vez, volte lá e veja. Que eu falei para você que, em geral, quando a gente fala sobre signo, o que vem de imediato na mente das pessoas é os signos do zodíaco: Câncer, Capricórnio, Aquário, Leão, Virgem. E não é uma ideia equivocada se você, quando eu falei de signo, se foi isso que você se lembrou, porque se você for olhar lá nas considerações da astrologia, o que diz respeito aos signos, quando isso for vinculado à astronomia, você vai ver que aqueles símbolos que o zodíaco utiliza, eles têm a ver com as constelações, que têm aqueles nomes: Câncer, Aquário, Virgem, Escorpião. Então, os desenhos das constelações lembram muito aquelas imagens. Então, a imagem do caranguejo, ou a imagem do escorpião, ou a imagem de uma balança. Então, você percebe que existe uma lógica, daí talvez fique mais fácil para você conseguir visualizar essa história de que o signo representa alguma coisa. Isso em linhas gerais, tá? E em se tratando do signo linguístico, aqueles exemplos que eu dei para você no vídeo anterior, eles demonstram o seguinte: eu tenho uma representação linguística que está no lugar de alguma coisa. Então eu mostrei lá para você uma caneta, e aí disse que nós temos uma representação linguística que pode ser sonora, quando eu pronuncio os sons da palavra, que pode ser gráfica, quando eu escrevo a palavra caneta, mas pode ser também gestual, no caso da pessoa surda, que vai utilizar a língua de sinais para poder, através daquela representação gestual, poder dizer a que ela se refere, que é um objeto caneta. Então, a lógica, a mágica do signo linguístico é essa. Então, mais uma vez, eu tenho uma representação linguística, que pode ser sonora, pode ser gráfica, pode ser gestual, e isso está no lugar de alguma coisa, de modo que vai favorecer muito a nossa comunicação e a nossa interação, esse aspecto. Lembre de que eu disse para você que quando eu falei lá do sistema aberto e do sistema fechado, se você não tiver visto esse vídeo, volta lá na lista, ele tá lá, e o título tá ligado a isso: sistema aberto e sistema fechado. E aí eu disse que pertence ao sistema aberto 3 classes de palavras estão conectadas a esse sistema: o substantivo, o adjetivo e o verbo. E isso é muito promissor, isso é muito maravilhoso. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso é super legal, porque a gente percebe que existe
uma estratégia benéfica para nossa memória, para que eu não precise gastar muita memória. Porque imagine, tem 10 classes de palavras. Se em todas as 10 houvesse a possibilidade de novos elementos, onde isso ia parar? Onde que eu ia ter memória para guardar tudo isso? Então, felizmente, só tem 3, isso já facilita muito a nossa memória. E aí, uma outra coisa que é muito favorável, que é muito benéfica, é a existência do signo linguístico. Então, eu tenho uma representação linguística que está no lugar de alguma coisa, que em grande parte das vezes são coisas concretas, ou se são mais abstratas, mas eu uso como suporte um adjetivo para qualificar, para tornar mais visível. Isso porque eu já falei para você, o cérebro trabalha com visualizações. Quanto mais concreto, quanto mais visualizável for o elemento, mais fácil vai ser para o cérebro conseguir decodificar e fazer sentido. Então, olha como tudo vai se encaixando, né? Como a organização da língua é bem feita. Por isso que é um sistema, conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer o próprio sistema funcionar. Então, eu tenho essa representação linguística que está no lugar de alguma coisa. Essa representação linguística, em grande parte das vezes, se refere a um substantivo, a um adjetivo ou a um verbo, que são 3 classes de palavras que pertencem ao sistema aberto. Por isso, produzem esse dinamismo da língua, e pelo fato de uma junto com a outra tornar tudo muito mais visível para o cérebro, fica muito mais fácil da gente decodificar. Não é mágico isso? Por isso que eu falei, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso é super legal. Olha como o sistema foi organizado de modo a favorecer a nossa vida, para que nós pudéssemos lidar com todo esse conjunto de elementos de alta complexidade de uma maneira natural, espontânea. Lembra quando eu falei para você que atualmente os estudos têm dado conta de que a capacidade linguística vem impressa no nosso DNA? Então, parece uma mágica, mas na verdade é um benefício da natureza. É tudo muito complexo, mas existem alguns facilitadores, digamos assim. É tudo muito complexo, mas eu já tenho uma predisposição genética para isso. Então uma coisa vai se encaixando com a outra para tornar toda essa complexidade, que é a linguagem, algo possível de ser utilizado por nós e com propriedade. Isso seria então mais um elemento para diferenciar linguagem humana de comunicação animal. Os animais não têm à disposição todos esses elementos. Então, por isso que eles utilizam, mais um motivo para a gente categorizar o que eles utilizam como um sistema de comunicação e não como uma linguagem. Então, vamos começar a aprofundar agora melhor o conceito de signo linguístico. Então, o que é o signo linguístico? Acho que já fica mais ou menos nítido para você. O signo representa alguma coisa. E o signo linguístico, você tem um conjunto de elementos linguísticos, aí mais uma vez, que pode ser oral, gráfico, ortográfico ou gestual. E isso está no lugar de alguma coisa. Então é só juntar o conceito de signo com as considerações linguísticas, acoplar uma à outra e você já tem o conceito de signo linguístico de uma maneira bem ampla. Mas tem mais alguns elementos que eu quero trazer para você a respeito do conceito, para você ir ampliando cada vez mais o seu portfólio de saberes sobre o conceito de signo linguístico. Primeiro, signos são unidades linguísticas que significam alguma coisa. É parecido com aquele outro que eu falei de que representa, está no lugar, e do ponto de vista da abordagem linguística, mais uma vez, eu estou repetindo muito, mas quanto mais isso tornar visível, visualizável pelo seu cérebro, mais fácil vai ser de você trazer para si. Lembra daquela história, o cérebro trabalha com visualizações e concretizações. Então, eu tenho uma organização, elementos linguísticos que podem ser orais, gráficos ou gestuais, e isso está no lugar de alguma coisa. Então lembra lá do exemplo da caneta. Hoje eu vou pegar uma lapiseira. Então eu tenho o objeto, a coisa, e eu tenho uma organização linguística que representa isso. Não é isso, mas representa. Então se eu chegar até a papelaria e falar para o atendente que eu quero uma lapiseira, essa organização linguística do la, a, p, i, z, e, r, a vai fazer com que o cérebro dele decodifique e ele vai formar lá na cabeça dele a imagem deste objeto, porque ele já conhece o que é o objeto e qual é o signo linguístico que representa o objeto. Outra coisa, sentenças
também são signos, porque significam alguma coisa. Aí talvez você comece a pensar assim, então signos são só palavras isoladas? Não. Tudo isso constitui uma representação. Então, quando eu dei o exemplo, que eu cheguei lá na papelaria e falei, eu quero, ou eu preciso, ou eu gostaria de uma lapiseira, toda essa sentença já diz respeito à representação que o signo linguístico faz. E aí perceba que eu tenho, eu quero uma lapiseira. Então, eu é pronome, quero verbo, uma artigo e lapiseira substantivo. Lembra do sistema aberto e sistema fechado? Então, essas palavras que são menores, elas podem ser excluídas, anuladas, digamos assim. Então, o eu e uma podem sair. Vai ficar o quero e vai ficar o lapiseira. Aí lembra do sistema aberto? Verbo, substantivo, pertencem ao sistema aberto, admitem a inserção de novas palavras. É uma coisa. A outra, os dois juntos, ou o verbo dentro de um contexto significativo, isso faz com que tudo fique muito mais visível, visualizável, sem contar as experiências linguísticas, né? Porque desde o início a gente vai vivendo as experiências linguísticas e vai entendendo qual verbo que você usa para exprimir uma ação X, uma ação Y. Então eu, como experiente já no uso da linguagem, sei que o verbo querer demonstra que eu tenho necessidade de ter posse a respeito de algo. Então, na verdade, o quero e uma quase que poderia ser... quase se torna desnecessário, né? Mas, aliás, o eu e uma, mas o quero e lapiseira é extremamente importante, extremamente necessário, porque torna a coisa mais visível. Então, quando você está numa situação de interação, que nem eu estou aqui com você agora, todas essas sentenças linguísticas que eu estou construindo funcionam como signos. Por quê? Porque elas trazem um significado e porque elas têm essa relação de representação. Aí você pode falar assim, mas por exemplo, você está fazendo a sua explanação e eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Está acontecendo que você não está conseguindo fazer a outra parte, a contrapartida do que está atrelado ao conceito de signo, que seria a decodificação. Então, as palavras, os saberes, os conceitos com os quais eu estou trabalhando, para você não estão dando a possibilidade de você representar as coisas. E isso leva a gente a ter dificuldade de entender alguma coisa. Então, vamos pensar numa língua estrangeira. Você vai para a Alemanha, você não fala alemão. E aí você se dirige às pessoas falando português e o seu interlocutor não sabe português. Ele se dirige a você falando alemão e você não sabe alemão. O que vai acontecer? Todas aquelas sentenças linguísticas que ele produzir para você e todas as sentenças linguísticas que você produzir para ele, para um e para outro, não vão ter representações. Então, não vai ter a tradução numa abordagem mais literal. O que isso quer dizer? Você não vai representar na sua mente, na sua cabeça, tudo aquilo que ele está dizendo e vice-versa. Aí a gente não entende. Então, numa aula, por exemplo, o seu professor está lá explicando as coisas para você e você pensa, putz, não estou entendendo nada do que esse cara está dizendo. O que está acontecendo? Justamente, essas sentenças linguísticas que ele está produzindo, que podem ser verbais, ou gráficos, ou até gestuais, para você falta a contrapartida da representação. A gente só entende uma coisa, uma palavra, uma sentença, um livro, seja lá o que for, a gente só consegue fazer sentido para aquilo quando você consegue fazer todas essas representações. Aqueles artefatos linguísticos estão no lugar de alguma coisa. E quando você consegue perceber essa coisa, essa percepção é aqui, você entende, faz sentido para você. Então, sentenças são signos, textos são signos, livros completos são signos, poemas, poesias, tudo isso é signo. Por quê? Porque está representando alguma coisa, está no lugar de alguma coisa. E aí, mais uma vez, você não entende quando você não consegue fazer essa representação. Na sequência, quando eu entrar nos elementos constituintes do signo para Saussure, lembrando que a gente já está estudando Saussure. Quando a gente entrar, então, nesses elementos constituintes do signo na perspectiva do Saussure,
eu vou começar a explorar melhor essa história de representação, do que forma na sua cabeça, e vai fazer mais sentido para você, ok? Se você tiver achado que o conteúdo foi relevante, dá um joinha, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre signo linguístico e aí já entrando nas percepções mais específicas do Saussure, que é o idealizador do conceito, ok? Muito obrigado, fique bem e até o próximo.